Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo comigo, Valdemir Simão. Na sequência das nossas conversas de hoje sobre o ciclo da vida, mais objetivamente sobre a adolescência, nós vamos falar sobre a autoagressão e automutilação na adolescência. Como nós já dissemos anteriormente, os adolescentes passam por vários processos durante essa fase da vida, processos que podem envolver muito sofrimento pessoal, sofrimento emocional, por causa das transformações que acontecem tanto na ordem orgânica quanto psíquica, na relação com as pessoas, na busca e construção de uma identidade, encontrar um lugar no mundo, as cobranças sociais que acontecem durante esse período, a necessidade de pensar no futuro, de encontrar uma carreira e alguns outros sofrimentos que são próprios da vida de cada um, que podem ser agravados durante essa fase, né? E a gente sabe que os adolescentes estão cada vez mais vulneráveis ao adoecimento mental, a situações que causam sofrimento psíquico, porque muitos fatores atingem aos adolescentes, alguns deles muito voltados às demandas sociais atuais e também uma baixa resiliência, uma baixa facilidade de lidar com as dificuldades da vida. Muitos adolescentes, às vezes, durante a infância, não têm uma formação emocional muito adequada, de forma que, quando chegam durante esse período, são muito vulneráveis a processos de adoecimento e assim por diante. Então, durante esse processo, normalmente acontece de que alguns comportamentos excessivos que chegam no extremo aparecem, como é o caso da anorexia, da bulimia e, em algumas pessoas, a autoagressão e automutilação. Para que a gente entenda isso, é importante a gente considerar que normalmente isso está vinculado a um sofrimento intenso pelo qual o adolescente passa, sofrimento esse que às vezes ele não recebe um acolhimento, um suporte dentro da própria família, com os amigos, com as pessoas com quem convivem, e às vezes é um sofrimento tão intenso para o qual a pessoa não consegue dar um nome, que a única forma que ele encontra de dar um endereçamento, dar uma vazão, uma descarga para isso é no próprio corpo. Todos nós, às vezes, passamos por sofrimentos muito difíceis, os quais a gente não entende, a gente não consegue nomear, não consegue atribuir adequadamente a uma causa, a um porquê, e que às vezes a gente só queria dar algum lugar para isso. E os adolescentes, às vezes, encontram no próprio corpo, nos cortes, nos machucados, uma forma de dar um lugar para esse sofrimento que a alma vive e que as palavras não são capazes de botar para fora. Além disso, esse momento pode estar vinculado, né, a sofrimentos muito grandes, como angústias, como medo, como raiva, revolta. Às vezes revolta pelas relações familiares, pelas cobranças sociais, por tudo aquilo pelo qual o adolescente vive. E para algumas pessoas, de fato, a necessidade de se comportar bem, de lidar bem com as pessoas, de ter que fazer escolhas, assumir responsabilidades, pode aparecer como uma cobrança, uma necessidade diante da qual o adolescente precisa dar uma resposta, precisa se comprometer, que às vezes ele não tem condições emocionais suficientes para fazer isso. Um outro aspecto muito comum durante a fase da adolescência, né, como nós já dissemos, é o momento em que a criança começa a se desenvolver, se constitui enquanto sujeito mais autônomo e faz uma certa separação dos pais, e essa separação às vezes está muito vinculada a um mal-estar familiar, a problemas de comunicação, de relacionamento, de diálogo, confusões e brigas. E é comum que adolescentes se sintam pouco amados, né? Sintam um certo abandono familiar, um abandono emocional, sentem que não tem um espaço muito adequado de acolhimento na família, de comunicação, de respeito. Isso pode agravar os sentimentos, os pensamentos, de forma que o sofrimento desta pessoa se agrave e ela encontre então no corpo uma forma de dar um lugar para esse sofrimento. Então, uma baixa autoestima, uma não aceitação pelas características pessoais, pela vida que tem as crenças ou a identidade subjetiva pode estar vinculado, né, a um sofrimento muito acentuado durante essa fase.
Outras circunstâncias podem estar relacionadas também, como o caso de bullying, de agressão, tanto familiar quanto em outros contextos, como na escola, como nas pessoas com quem convive. As crises de identidade, a dificuldade de constituir uma própria autonomia, um nome próprio, né, uma identidade para si mesmo, questões da ordem sexual, de sexualidade, da relação com o outro, de orientação sexual também, de preferências sexuais, podem estar vinculadas. Pode acontecer também de o adolescente estar passando por um processo de autopunição. Às vezes as cobranças pessoais, cobranças familiares, cobranças religiosas, cobranças sociais podem fazer com que o adolescente se puna muito, ele se cobre muito por não dar conta de satisfazer essas cobranças externas, ele se puna, né? Ele faça um processo de culpar a si mesmo e de auto-infligir um sofrimento, né? E quando isso acontece, chega no extremo, a gente pode estar beirando situações em que o suicídio está presente. Às vezes esses cortes, essa mutilação pode ser de uma forma tão intensa que o fim último é o fim da vida da pessoa, né? De uma forma precoce, de uma forma violenta e todas as consequências negativas que isso acarreta na vida da família e das pessoas que estão próximas. Então, normalmente, a autoagressão e a automutilação está dentro de um esquema, né, de um ciclo de sofrimento, né? Inicialmente um sofrimento muito intenso, que não encontra uma forma de sair para fora, não encontra vazão, que vai incidir, né, na tentativa de colocar no próprio corpo um lugar deste sofrimento, né? Identificar aqui eu estou sofrendo, na hora que passa alguma coisa, que corta, que machuca, ali ela consegue entender. O sofrimento que não tem nome, ali tem um nome, né? Isso serve às vezes como uma descarga, mas é uma descarga temporária, porque ela é só uma tratativa do sintoma, ela não trata a causa. Ela não vai na raiz do porquê está sofrendo, de como vai lidar com esse sofrimento. E às vezes após essa descarga, né, pelo ato contra si mesmo, vem um sentimento de culpa, vem um pensamento de desvalorização pessoal. Por que eu fiz isso? Eu não sou ninguém, eu não valho nada. Isso novamente alimenta o sofrimento e o ciclo volta totalmente, mais uma vez, para essa pessoa, né? Então, como a família pode identificar um adolescente que talvez esteja realizando autoagressão e automutilação? Porque normalmente os adolescentes escondem, né? Não saem mostrando para todo mundo que está com o braço cortado, que está com algum ferimento no próprio corpo, né? Normalmente os adolescentes que estão passando por isso, eles ficam muito isolados, não têm muito contato com a família e costumam ficar muito tempo fechados no banheiro, dentro do quarto, sozinhos, longe das pessoas, sem comunicação. Às vezes põem até uma música alta ou de alguma forma tiram o foco de si mesmos, né? Então é importante observar se o adolescente passa muito tempo sozinho, trancado, fechado, se a comunicação está baixa com amigos, com colegas, com familiares. Mas um outro aspecto muito importante de se atentar é a vestimenta. Normalmente, o adolescente que se corta, né, ele usa roupas muito compridas, em especial de manga comprida, em todo lugar, em qualquer momento, né? Até mesmo quando está fazendo muito calor, quando a situação não demanda uma roupa de manga comprida, o adolescente está usando, porque com isso ele esconde, né, qualquer ferimento que tenha, não gosta que ninguém chegue perto, que ninguém tenha contato próximo. Então observe, né, se o adolescente está ali no meio desse calor todo que está fazendo, usando uma roupa de manga comprida, né? E também as recusas, né, de estar com a família, de estar em ambientes sociais, de responder qualquer questão da ordem pessoal, né? Como que a gente então vai lidar com um adolescente que pode estar passando por um sofrimento como esse? Sempre que possível, a gente deve procurar suporte. Suporte de amigos, suporte familiar, das pessoas próximas e preferencialmente suporte de profissionais, tanto psicólogos, médicos, psiquiatras. Um profissional sempre vai ter algum ferramental para dar auxílio para o adolescente e também para a família, né? Procurar sempre colocar para fora, né, esse sofrimento, essas angústias de uma forma que não seja tão agressiva. Então é importante o adolescente, a família, quando acompanha, né, identificar quais são os gatilhos
que levam essa pessoa a ampliar o seu sofrimento. Quais são as situações, que tipo de momento, que tipo de vínculo, que tipo de pensamento e de sentimento dão margem a um sofrimento acentuado a ponto de levar a uma situação como essa, né? É importante o adolescente, sempre que possível, procurar confiar em alguém, ter um vínculo, ter algum tipo de relacionamento com alguém que ele consiga botar para fora mesmo, através da palavra, através da fala, o sofrimento pelo qual lida, né? E sempre que possível, fortalecer as técnicas de enfrentamento. Cada pessoa consegue encontrar aí uma forma de escapar de toda essa angústia. Seja ouvindo música, seja conversando, seja escrevendo, lendo, fazendo atividade física, mas procurar ao máximo evitar as situações em que se sente mal, né? Que se sente com uma dor mais profunda, alguma questão negativa, um pensamento ruim sobre si mesmo. Né? E acompanhar, porque às vezes, né, o sofrimento passa, todo mundo lida com sofrimentos na vida, a gente sabe que as coisas passam, às vezes demora, às vezes não, mas sempre é possível operar e atuar sobre aquilo que a gente está lidando. E eu queria finalizar esse papo de hoje lendo um pequeno poema, né, escrito pelo psicólogo Nilberto, que fala um pouquinho sobre esse tipo de sentimento que o adolescente costuma enfrentar. E diz o seguinte: um pedido de ajuda, um grito de socorro. Ninguém escuta, ninguém percebe, mas todos julgam. Se me corto, sou tolo. Se eu falo, sou fraco. Se me calo, sou fechado. Se me trato, sou palhaço. Se me mato, sou ingrato. O que queres de mim? O que preciso fazer para crer? Eu sofro, a dor é real. Meu corpo é meu último anteparo. Quando ataco minha carne, é porque minha alma já está sem vida. Sua indiferença, sua maldade, seus julgamentos contribuem para minha morte. O corpo é apenas um corpo. Se ele é tomado pela morte, só o amor o salvaria. Mas a última gota de amor que eu tinha, usei para engolir e destruir a dor que eu senti quando percebi que a vida se encerrava ali. Então é importante a gente perceber que às vezes o adolescente precisa encontrar um lugar para a dor que ele sente. E essa dor não precisa ser vivenciada no corpo, no sofrimento, na carne, né? Ela pode sair para fora através da palavra, através do suporte que acolhe de alguém, né? O amor que é sentido pela família e pelas pessoas próximas. E a gente, sempre que possível, ajudar os outros a lidar com os sofrimentos da vida. Agradeço você a sua atenção, obrigado por nos acompanhar, espero que continuem conosco. Um abraço e até a próxima.